Sejam bem-vindos de volta. Nessa segunda parte, nós falaremos sobre retrocruzamento, ligações gênicas e características de marcadores moleculares. Para entendermos marcadores moleculares, é importante entendermos o conceito de ligação gênica. Então, veremos 3 slides para poder entender esse conceito. O primeiro vai ser um slide que implica em segregação independente entre os 2 genes ou os 2 marcadores, um marcador e um gene. Então, a gente tem aqui uma linhagem chamada linhagem azul e outra chamada de linhagem vermelha. A linhagem vermelha tem essas fêmeas e a linhagem azul tem esses machos. Se a gente cruzar os dois, olha, interessante. A linhagem vermelha, as fêmeas, só produzem gameta azão-bezão, porque elas não têm nem azinho nem bezinho. Já os machos, só produzem gameta azinho-bezinho, por quê? Eles não têm nem azão nem bezão. Então, todos os indivíduos, 100% dos indivíduos formados serão azão-azinho, bezão-bezinho. Que é o que está aqui, ó. Então, vamos apagar essa primeira parte que a gente acabou de fazer e vamos para a segunda. Borracha. Na segunda parte, nós vamos fazer o retrocruzamento, pegar de novo a linhagem azul, ó, e como aqui a gente tinha mais macho, era mais fácil para a gente fazer o que a gente precisava, a gente, como o macho, né, tinha maior eficiência reprodutiva, acabamos utilizando ele aqui e pegamos fêmeas da linhagem azul. Então, agora, cruzando a linhagem azul com os indivíduos da F1 para gerar nossa F2, nós vamos ter a seguinte situação. Nós temos fêmeas, aqui eu vou pôr fêmea embaixo dessa vez, porque eu acho que vai ficar mais fácil aqui, para me estender aqui. Fêmeas que só produzem gameta azinho bezinho. Não tem azão, só produz azinho bezinho. Já os machos, produzem azão bezão, produzem gameta azão bezinho, produzem gameta azinho bezão e produzem gameta azinho bezinho. Produzem os 4 tipos de gameta. Se a gente admitir que a proporção com a qual eles produzem esses gametas, a proporção é de 1/4. 1/4, se é a mesma proporção para cada gameta, a mesma chance, 1/4. 1/4 é a 4ª parte para cada um. Então, azão bezão com azinho bezinho, azão azinho, bezão, bezinho. Combinando azão bezinho com azinho bezinho, vai dar azão, azinho, bezinho, bezinho. O próximo é azinho bezão com azinho bezinho, vai dar azinho, azinho, bezão, bezinho. E o último, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, os indivíduos formados, eles vão ter essa proporção. 1/4 assim, 1/4 assim, 1/4 assim e 1/4 assim. Então, olha que interessante. Se a gente parar para pensar, o gameta aqui, sempre é azinho, bezinho. Então, vamos excluir essa parte aqui, que sempre é a mesma. E vamos pensar só na parte que está vindo do indivíduo F1. Então, ela pode vir azão, azinho, bezão, bezinho. Olha que interessante, a proporção com que vem o azão junto com o bezão é a mesma proporção do azinho com o bezinho, que são os dois que existiam aqui, às vezes ligados nos indivíduos parentais. Mas a proporção que está ocorrendo de azão com bezinho, que é passar esse aqui junto com esse aqui, é a mesma, 1/4. E é a mesma que está acontecendo com azinho e bezão. Azinho com bezão. Então, o que a gente pode dizer? Que a frequência nos recombinantes é a mesma frequência que a gente encontra na estrutura que a gente encontra nos parentais. Quando isso ocorre, a gente tem o quê? 1/4 mais 1/4, meio, 50% de recombinação. Esse é o caso que a gente encontra em segregação independente. Quer dizer que a gente tem aqui o gene azão azinho e o bezão bezinho, que está ocorrendo nessa F1, eles estão em cromossomos distintos. Por quê? A chance de eu passar o azão com o bezão
é a mesma chance de eu passar o Azão com o Bzinho. E a chance de eu passar o Azinho com o Bzinho é a mesma chance de eu passar o Bzão com o Azinho. Então eu tenho aqui um caso de segregação independente. Existem outras possibilidades? Existem sim. Nesse caso eu trouxe o reto cruzamento e eu escolhi chamar de segregação conjunta. Vocês podem encontrar outros nomes. Mas basicamente, ó, a mesma coisa ocorreu aqui, ó, quando eu cruzei o Azinho Azinho com Bzinho Bzinho com a linhagem Azão Azão Bzão Bzinho. Essa só passa Azinho e só passa Bzinho, e essa só passa Azão e só passa Bzão. Formou o quê? Indivíduos heterozigotos. Até aí tudo bem, né? Eu cruzei de novo com a linhagem azul, que só passa Azinho e Bzinho. Então nessa aqui eu só passo Azinho, e nessa eu passo só Bzinho. Então, na hora que eu cruzar esses indivíduos, o que eu esperava? Eu esperava que as fêmeas, aqui ó, vamos para a fêmea aqui, que só passa Azinho ou Bzinho, vai ser Azinho, Bzinho os gametas, e os machos, eu esperaria 4 tipos de gameta. Gameta Azão, Bzão, o gameta Azão, Bzinho, o gameta Bzinho, Azão, e o gameta Azinho, Bzinho. Opa, desculpem, aqui é Azinho, Bzão, e o gameta Azinho, Bzinho. Só que o que aconteceu? Olha só que interessante. Nenhum indivíduo aqui foi formado. Ó. Então aqui ficou metade, ficou aqui, metade aqui. Ó. Houve 0% de indivíduos recombinantes. Ó. Então não teve indivíduo que recebeu o quê? Recebeu o Azão junto com o Bzinho. E não teve indivíduo que recebeu o Azinho junto com o Bzão. Só teve indivíduo que recebeu o Azão junto com o Bzão e o Azinho junto com o Bzinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse não é o caso que eu tenho genes em cromossomos distintos. Aqui é o A, aqui é o Azão, aqui no nosso F1, né? Aqui é o nosso Bzão e aqui é o nosso Bzinho. Esse caso aqui, ó, eu segrego independentemente. Ó, tem a mesma chance de ter esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Segregação independente. Nesse caso, não foi segregação independente. Por quê? Eu não formei nenhum indivíduo recombinante. O que pode estar acontecendo aqui? Esse é o caso em que esses dois marcadores marcam a mesma coisa, o mesmo gene, ou que eles estão tão próximos. Ó, aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o Bzão. Aqui eu tenho o Azinho, aqui eu tenho o Bzinho. Eles estão tão próximos que nunca ocorre uma troca de segmentos entre eles que o Azinho passa a ser passado com o Bzão ou o Azão passa a ser passado para os descendentes com o Bzinho quando ocorre o fuso mitótico, né? Por último, nós temos o caso que o Thomas Morgan encontrou, trabalhando com Drosophila melanogaster, em alguns casos em que as características tinham sim uma recombinação, mas essa recombinação era parcial. Então nós vamos utilizar aqui o retrocruzamento. Vamos cruzar primeiro os indivíduos Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho com indivíduos Azão, Azão, Bzão, Bzão, e o resultado vai ser um F1 heterozigota. Depois nós vamos cruzar essa F1 heterozigota com os indivíduos recessivos Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E aí olha só que interessante. Então, os indivíduos, essas fêmeas, Azão, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, só passam os gametas com Azinho e Bzinho. Enquanto que os machos vão estar passando quais gametas? O Azão, Bzão, o Azão, Bzinho, o Azinho, Bzão e o Azinho, Bzinho por último. E aí a gente esperava que fosse um quarto
1 quarto, 1 quarto e 1 quarto. Segregação mendeliana. Só que esse foi maior que 1 quarto e esses foram menor que 1 quarto. Não foram zero, como se não tivesse recomendação nenhuma. Não corresse recomendação e o Azão não pudesse ser passado junto com o Bzinho, ou o Azinho não pudesse ser passado junto com o Bzão. Mas ela foi menor que 1 quarto. Então, olha que interessante. Formou sim Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com mais de 1 quarto, 7 sobre 16. Formou Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, com mais de 1 quarto, 7 sobre 16. Próximo dessa proporção. Agora, com a ocorrência do Azão com Bzinho, que seria o indivíduo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, ou do Azinho com Bzão, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, ocorreram em proporções menores que 1 quarto, 1 sobre 16. Então, em vez da recombinação ser 0 ou ser 50%, que são os casos anteriores, a recombinação foi 2 sobre 16, 1 oitavo. Então, a gente teve 1 oitavo de unidade de recombinações, que a gente vai chamar o quê? De 12,5% de porcentagem de recombinação, ou 12,5 centimorgas. Por que ocorreu essas proporções? A explicação para essa recombinação parcial é a ligação gênica. Enquanto em cromossomos distintos, a gente tem uma situação de equilíbrio de ligação em que os genes se agregam independentemente, quando eles estão no mesmo cromossomo, a gente tem a situação de desequilíbrio de ligação, em que a distância entre esses genes vai indicar a chance de ocorrência de recombinação. Vamos ver por quê? Vamos pensar aqui, ó, nesse cromossomo aqui, ó. Aqui a gente tem o gene A, aqui a gente tem o B e aqui a gente tem o C. Qual é a chance de ocorrer crossing over entre esse cromossomo e esse aqui, ó? Qual é a chance de ocorrer recombinação maior? Recombinação de Azão com Bzinho, por exemplo, ou de Bzão com Czinho? Obviamente, ó, se ocorrer um crossing over aqui, ó, não muda nada. Vamos mudar a cor aqui, ó. Ocorrer um crossing over aqui, ó, não muda nada. Aqui, ó, não muda nada. Opa, desculpa, aqui, ó, não muda nada. Mas se ocorrer um crossing over aqui, ó, o Azinho passa a ser passado com Bzão e com Czão. E o Azão passa a ser passado com Bzinho e com Czinho. Certo? Vou apagar esse aqui que deu errado. Eu apaguei mais que eu devia. Vamos continuar aqui, ó. Então aqui, ó, qualquer um desses locais aqui, ó, vai ocorrer um crossing over entre o gene Azão-Azinho com os demais, ó, que a gente está expressando aqui, ó, esses cromossomos. Só se ocorrer aqui, ó, é que o Bzão vai ser passado junto com o Czinho e o Bzinho vai ser passado junto com o Czão. Então, olha só, tem muito menos locais, oportunidades para ocorrer essa troca entre o gene B e C do que entre o gene C e A, por exemplo. Ó. Aqui também muda C com A e C com B. Aqui muda A com B e A com C. Tem muito mais locais para ter mudanças de B com A do que locais para ter mudança de B com C. Então, olha só, se a distância reflete na possibilidade de cromossomos, então a distância também vai influenciar a porcentagem de recombinação. O mesmo também é verdade. A porcentagem de recombinação pode ser utilizada como uma estimativa da distância entre os genes. E isso pode ser utilizado para quê? Para você colocar os genes em posição e fazer um mapeamento genético. Então a gente teve lá o quê? 12,5% de recombinantes. Então a gente tem a distância de 12 centimorgans. Aqui, ó, de C com D, a gente encontraria uma distância menor se a gente fizesse essas recombinações. De B com C, uma distância maior. Hoje em dia, claro que é muito mais sofisticado. Em vez de a gente usar essas porcentagens de recombinações, o que a gente usa hoje em dia? Faz o sequenciamento de todo o DNA do indivíduo. Então, sequencia todas as bases nitrogenadas.
Então você sabe hoje as distâncias entre os genes em nível de pares de base. Para a gente ter ideia de comparação, estudos posteriores mostraram que, em relação aos estudos antigos que utilizavam centimorgans, um centimorgan equivalia a aproximadamente 1 milhão de pares de bases, né? Ou 1 megabase. Então, olha só como é que a gente tem muito mais precisão hoje em dia. Hoje em dia a gente utiliza pares de base. Antigamente se utilizava o centimorgans relacionado à porcentagem de recombinação. Com as melhorias nas tecnologias e a possibilidade de sequenciamento dos genótipos, o grau de precisão aumentou muito mais dessa distância entre o gene marcador, marcador e marcador, ou gene e gene. Antes de voltar aos marcadores, eu quero só lembrar de um contexto histórico que as ferramentas para obtenção da melhor predição linear não biaisada, que foram desenvolvidas muito antes, mas que algumas estratégias para obter a inversa da matriz de parentesco de forma direta, reduzindo a exigência computacional, surgiu em 76. Então, na década de 80, quando surgiram os marcadores moleculares, é que começaram a surgir computadores acessíveis, com hardware capaz de fazer avaliação genética, pelo menos utilizando o modelo reprodutor, com poucos indivíduos. E à medida que foram melhorando os computadores e algoritmos, começaram a ser desenvolvidos algoritmos melhores e hardwares melhores também, então softwares e hardwares conjunto melhores, a avaliação genética começou a expandir. Né? Então começou a expandir e ser espalhada para todo mundo. Então as universidades começaram a estudar muito sobre avaliação genética, diferentes ferramentas e diferentes populações, ao mesmo tempo que as ferramentas moleculares também foram expandindo e gerando, aparecendo novas ferramentas moleculares. Então, acabou num determinado momento isso estimulando uma formação, como era muito conhecimento novo, uma formação de dois grupos. Um grupo que estava mais focado no aprendizado de ferramentas estatísticas e uma visão mais clássica de genética, e um outro grupo que estava muito focado a ferramentas laboratoriais, tinha menos tempo dedicado à compreensão de ferramentas estatísticas, então se dedicava muito a procedimentos laboratoriais e a novas ferramentas para detecção de polimorfismo. E aí, esses grupos começaram até, quando eu comecei a estudar, em 2005, 2006, comecei a participar de um grupo de estudos, era comum às vezes os estudantes desse grupo ou desse faltarem apresentações do outro grupo. Começou a surgir até uma certa rixa com passagem de muitos anos depois. Então esses grupos começaram a meio que se separar. Depois a gente vai ver que em determinado momento eles voltam a se unir, porque você descobre ferramentas novas moleculares que precisam de uma estatística muito importante que foi desenvolvida, né? E estudada mais por esses indivíduos. Então, hoje em dia, se você for trabalhar com seleção genômica, que seria uma das ferramentas mais avançadas, você não trabalha só com esse conhecimento molecular. E, obviamente, você não trabalha só com conhecimento de estatística. Você precisa unir os dois conhecimentos. Então, a gente vai ver que em determinado momento, esses dois grupos voltam a ter que se unir. E isso é bem interessante. Mas, basicamente, nós vamos ver que começou a surgir uma promessa molecular anteriormente por causa do que o melhoramento pelas ferramentas estatísticas, ele admitiu um modelo infinitesimal. Então, se hoje você já tinha tanto mais informação molecular, por que talvez admitir esse modelo? Então, características de baixa heritabilidade não apresentavam bons resultados. Características limitadas pelo sexo, você tinha um problema, né? Você tinha que usar o parentesco médio, mas será que você não, com a genética molecular, você não poderia
detectar aquilo nos genes, mesmo que a característica não aparecesse naquele sexo, características de difícil mensuração, eficiência alimentar, resistência a doenças. Imagina você ter que ficar coletando quanto que o animal consumiu, quanto que ele ganhou de peso, a quantidade que você gasta assim, às vezes de gaiola ou de estrutura para fazer todas essas coletas de informação. Imagina se você pudesse fazer isso uma vez só e descobrir os genes que coordenam o melhor desempenho e basicamente selecionar futuramente esses animais com base nos genes. Então, características pós-abate, né? Você teria que abater, utilizar a informação de irmão, ou você tinha que utilizar a característica correlacionada de ultrassom. Será que você não poderia abater alguns animais, descobrir os genes que davam melhor rendimento de carcaça, qualidade de carne, e futuramente selecionar os animais com base nesses genes? Então, a molecular, o que ela tinha de pensamento, de perspectiva, acabaria totalmente com a necessidade de você também ter que ficar indo futuramente no campo coletando informações, que também estava ficando cada vez mais cara a mão de obra, Estados Unidos e Europa, por exemplo, que são é, os locais em que as pesquisas geralmente estão mais avançadas, então também teria essa perspectiva de reduzir os custos de coleta de fenótipo, uma vez que você determinasse quais os marcadores são os que você tem que escolher. Então, a promessa era, bastaria você coletar uma gota de sangue do animal, né, e você saberia tudo sobre ele. Então, basicamente, isso prometia acabar com a necessidade de todo aquele conhecimento pesado de estatística que a gente viu na aula de avaliação genética. Então, a ideia inicial é muito simples. Você ia fenotipar e genotipar os animais. Você ia promover testes de associação estatística entre os marcadores e os resultados fenotípicos e o desempenho. Uma vez que você fizesse esses testes, você faria a seleção dos indivíduos. Mas, futuramente, você não precisaria mais fenotipar, porque uma vez que você sabe quais os genes que estão associados ao melhor desempenho fenotípico, você poderia, a partir daí, só genotipar os indivíduos. Então, todo o gasto de ficar indo lá, coletando informação pesada de consumo, circunferência, medindo, pesando leite ou anotando volume todo dia, tudo isso não seria mais necessário. Então, seu custo com mão de obra qualificada para coletar com responsabilidade essas informações iria acabar. Você precisaria basicamente coletar uma única vez uma amostra do DNA. Então, essa era a promessa. Então, escolher os melhores animais por seus genes e não precisar mais fenotipar, reduzir a mão de obra no futuro. Qual que foi o problema? O problema é que quando começaram a fazer esses experimentos, com os primeiros marcadores que iam surgindo, aí achava um marcador que marcava determinada característica. Aí alguém tentava fazer esse experimento em uma outra população e esse marcador não estava marcando. Às vezes a outra forma alélica dele é que estava marcando a característica. E às vezes não tinha nenhuma forma alélica marcando a característica. Já tinha segregado. Então, o que acontecia? Às vezes até com o passar de gerações, nessa mesma população, esse marcador não marcava mais. Então estavam ocorrendo crossing overs entre o marcador e os QTLs, e algumas populações já estavam em uma fase em que esse marcador nem estava ligado ao QTL. Então a região em que você tinha um grande efeito, o gene ou ele marcava ela numa população em outra não, uma fazenda sim, uma outra talvez não estava marcando, por causa de um indivíduo que tinha essas formas alélicas ligadas. Na outra pode ser um indivíduo que estava com uma outra combinação, que deu origem à maioria dos indivíduos. E em algumas populações você já tinha quebrado essa ligação, já não existia essa ligação. E nas populações que existia, se você reproduzisse continuasse com o experimento, algumas gerações depois o gene poderia, o marcador poderia ter perdido
o QTL. E aí, buscaram uma estratégia um pouco diferente. Tentaram falar assim, vamos buscar os major genes, né? Então seriam uns QTLs de efeito maior, marcador para eles, e marcadores que não se separassem desses QTLs, marcadores muito próximos. Aí fizeram experimento, conseguiram achar vários major genes, mas conseguiram verificar também que quando você ia olhar populações já melhoradas, esses major genes você não encontrava eles. Por quê? A forma alélica vantajosa, você não tinha mais polimorfismo, porque a metodologia clássica de melhoramento animal, né, já tinha selecionado esses QTLs bons há muito tempo. As formas ruins você não encontrava em populações melhoradas. Então esse Major Gene que estava marcando o QTL bom, só tinha ele na população, não tinha a forma alérgica ruim para você ter que selecionar e excluir ela. Então, alguns baldes de água fria começaram a ser jogados nessas ferramentas moleculares, mas claro que isso não acaba aqui. Existem algumas características que tornam marcadores diferentes do outro. Algumas técnicas são melhores por um tipo de característica, uma óptica, outras melhores por outra. Uma das características interessantes de encontrar em marcador é a codominância. A codominância nada mais é do que a capacidade de você encontrar diferenças, o marcador permitir que você segregue os indivíduos que são homozigotos dominantes dos heterozigotos. Enquanto o marcador sem codominância, ele só consegue separar homozigoto recessivo dos demais tipos. Então, aqui seria o marcador com codominância e o marcador sem codominância. Então, essa é uma característica interessante. A codominância torna o marcador mais informativo. Aqui, por exemplo, ó, a gente sabe que o indivíduo é homozigoto recessivo, certo? Mas a gente não sabe se esse aqui é heterozigoto ou homozigoto dominante, nem esse aqui, nem esse aqui, nem esse aqui. Então, para a gente tentar, por exemplo, ver a probabilidade desse aqui nascer com algum problema, a gente não saberia muito bem, teria muito mais dificuldade, teria muito mais possibilidades. Enquanto aqui, ó, a gente já sabe que esse indivíduo aqui, ó, não tem possibilidade nenhuma de nascer com, por exemplo, homozigose recessiva, porque a gente sabe o que ele tem aqui. Outra característica que varia conforme o marcador é o número de losses. Então, alguns marcadores podem encontrar sítios de clivagem em vários locais no DNA, enquanto outros podem encontrar um único sítio de clivagem ou não clivagem no DNA. Então, o marcador pode ser classificado de acordo com o número de losses que ele detecta simultaneamente. Também quanto ao polimorfismo por locus, alguns marcadores vão ser capazes de detectar apenas duas formas alélicas no mesmo locus. E alguns genes vão possuir apenas duas formas alélicas, mas outros genes, outros marcadores, podem ser capazes de encontrar mais formas alélicas diferentes em um mesmo locus. Os marcadores do tipo SNV, por exemplo, eles detectam diferenças considerando apenas duas formas alélicas, e possuem codominância. São os mais importantes hoje em dia. O polimorfismo ele pode estar presente em regiões transcritas ou não. O DNA vai ser transcrito em RNA mensageiro, levando consigo exons e introns, certo? Mas ele vai sofrer um processo chamado splicing, em que os introns vão ser removidos. Então, quando ele for traduzido a uma proteína, o peptídeo formado não vai ter aminoácidos respeitando essa cadeia relacionada aos introns. Então, e o seu marcador molecular poderia estar em um intron.
certo? Então, esse marcador no intron, ele não é exatamente a alteração polimórfica que resulta em uma alteração no peptídeo, mas ele pode estar próximo a uma outra alteração que modifica esse peptídeo de formato, que vai multiplicar essa característica, ou até não está nesse gene, mas está num gene que está próximo aqui no DNA, e essa alteração dele está marcando esse outro gene que realmente vai influenciar em uma substância sendo formada com uma função um pouco melhor ou pior, ou um pouco distinta. Então, isso seria o polimorfismo que pode estar em uma região também não transcrita. Se ele estiver em uma região transcrita, esse marcador, às vezes, ele pode ser marcador para um outro gene, mas ele também é um gene. Ele vai influenciar na alteração de um próprio peptídeo. Então, é um marcador que marca o próprio gene. E pode estar marcando outros genes também, ou marcando QTLs. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos na terceira parte, falando sobre tipos de marcadores moleculares.